Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre depressão. Isso mesmo, vamos falar sobre depressão. Eu espero que o tema seja bem interessante para todos vocês que estão assistindo e que venha a trazer vários esclarecimentos sobre o assunto, tá? Então foi um tema escolhido porque hoje, dia 10 de setembro, nós temos como marco a luta contra o suicídio. E um dos grandes desenvolvedores para o suicídio é a depressão. E nós estamos vivendo nessa fase que nós estamos vendo de pandemia, pós-pandemia, muitas pessoas ficaram deprimidas, né? Ficaram com várias sequelas por conta dessa pandemia que se encontra no nosso país. E uma delas é a depressão, chamada a quarta fase, né? Dessa pandemia louca que se instaurou no mundo inteiro. E nós não estamos longe disso. E hoje nós vamos conversar com uma convidada muito especial, que é a Angélica, que ela já chegou, já está assinando pra gente. Tudo bom, Angélica? Muito legal estar com você hoje, nessa noite. Já vou te chamar rapidinho. E eu tô dando uma palavrinha com os nossos espectadores de hoje, falando sobre o assunto. Então, eu vou chamá-la para vir fazer parte desse nosso bate-papo. E eu espero que seja bastante motivador e vocês tenham curiosidade, pode deixar as curiosidades, as perguntas, participem, porque isso é um tema muito interessante, esclarecedor para todos nós, tá? Então, vamos lá que eu vou convidá-la, tá bom? Então, para ela, vamos ver se ela vai aceitar. Tomara que aceite, que esteja tudo bem. Oi, Angélica, tudo bom? Oi, boa noite. Já Boa tava com saudade, viu? Estava com saudades, né? Que a gente sempre conversa, sempre bate papo Sim. e a gente tem, né, uma conexão legal. E hoje a nossa conversa é contigo. A Angélica, ela é psicóloga, né? E tem uma empresa que trabalha com os trabalhadores, mas hoje ela veio falar sobre psicologia, ela vai falar um pouquinho sobre depressão, contar para a gente as coisas que acontecem, os sintomas, como que a gente pode ver se às vezes a gente tem depressão e não está sabendo. É uma coisa assim tão sutil que às vezes a gente está passando por isso e não está nem aí, nem está percebendo. E é um tema bastante interessante para ser conversado hoje. Eu acredito que Sim. essa live de hoje vai se transformar em outras lives também, mas isso aí é para depois. Mas eu acho que o tema é bastante interessante para todos nós. Então vamos lá, Angélica. Fala aí um É, pouquinho de você, sobre o assunto e começa falando sobre o assunto. tá, ok. Boa noite, gente, meus amigos, todo mundo tá aí assistindo, né? Meus amigos também da faculdade, que eu mandei um link lá para eles, né? E agradecer essa turma maravilhosa que está aí trabalhando agora na pandemia, os psicólogos que estão atendendo, né? Online, né? E estão fazendo um trabalho maravilhoso de atendimento à população, e muitos estão atendendo até sem valor, né? Sem cobrar a terapia, e eu acho que o trabalho do psicólogo nesse momento é se colocar mesmo à disposição, porque a gente acredita no ser humano, a gente acredita que tudo tem um caminho, tudo tem, né, uma solução,
E é isso que move essa profissão, é passar esse apoio, passar essa força, né? E eu fico até muito emocionada porque tem muita gente trabalhando. Tem muita gente trabalhando aí online, ajudando nos hospitais, e é muito bonito, né? Muito bonito. E esse assunto é muito extenso, né? A depressão, ela é já considerada doença, né? Na época que a gente estudava, 1994 ainda não existia como CID, né? Isso, E hoje agora a já gente também já existe. tem o CID, é o CID-10F32, se eu não me engano. 32, Eu não são tô, eu vários. não, Porque é o leve, o moderado e o é, agudo, né? Que a gente toma. isso, que são Porque às vezes o enquadrados CID como doenças. a gente esquece, né? A gente É, esquece numeração de CID porque são várias doenças, mas eu acho que é isso mesmo. CID 10, é, F32, não é isso? 32. 32, 33, 31 e o 41. São as Isso doenças aí. psiquiátricas, né? Porque ela foi enquadrada como doença Sim. psiquiátrica no direito previdenciário. E depois a gente vai falar sobre isso lá Uhum. mais tarde, mas elas são doenças previdenciárias e estão nesses CIDs. Então, se você sofre disso e precisa de uma Uhum. alocação dentro da Previdência, que a gente vai comentar rapidinho sobre esse assunto também nessa live de hoje, são esses CIDs que devem ser colocados. Porém, no caso, o profissional que está te analisando é que ele vai enquadrar num desses, porque o 32 são só episódios depressivos, que é o mais Sim. leve, Uhum. né? E quando tem os transtornos Moderado. ansiosos, né, é o 41. O depressivo recorrente é o 33. E o efeito bipolar é o 31. Isso aí. Esses são os E aí CIDs usados. e é uma doença incapacitante, né? Quando a gente fala sobre o trabalho, né? Você falou que o meu trabalho é voltado, né, essa área, mas quando a gente fala em depressão e quando até o funcionário vai para fazer mesmo um atestado de saúde ocupacional, muitas vezes ele se coloca do que está acontecendo a ele desde a recepção. E ele, às vezes, não sabe o que ele está sentindo, o que é aquilo, né? O que é aquele sentimento. Essa semana mesmo nós tivemos um caso que a gente estava conversando sobre um outro assunto, que foi os trabalhadores, que os porteiros, né, os funcionários de condomínios passaram a ser trabalhadores essenciais, e a gente estava conversando sobre esse assunto, e um das pessoas que estavam na recepção, um porteiro, ele falou assim, pois nós somos essenciais até pelo fato psicológico. Aí eu falei assim, eu não entendi o fato psicológico, como assim? Ah, porque a gente, na portaria, a gente também sofre muito, porque a gente, tudo cai lá na gente e tal, tudo, às vezes até morador que vem, que fica ali conversando com a gente, vários problemas, e a gente acaba acumulando isso. Eu mesmo, eu me sinto mal, me sinto desanimado para ir trabalhar. Então, todas essas questões, né, que às vezes o trabalhador ele não percebe, né, o que está acontecendo com ele, né? Como que ele vai caracterizar essa depressão, se é depressão, se não é depressão, e aí que é importante a ajuda, de pedir ajuda, né? O mais importante nesse caminho aí é a ajuda. A pessoa quando está se sentindo alguma coisa que está fugindo do controle dele, que ele está se expressando dessa forma, que está fazendo mal, ele tem que procurar ajuda. E a depressão também, ela para o diagnóstico, o profissional ele precisa também de um tempo, né, para diagnosticar esses CIDs aí. Porque a depressão, ela também, a gente pode fazer uma confusão com um momento de tristeza muito intenso,
né? E aí tem que ter esse diagnóstico formado direitinho para você chegar a qual é o tipo de tratamento que vai ser adequado àquela pessoa, porque também cada um sente de uma forma, né? Eu tenho os sintomas não são iguais, e para chegar no diagnóstico de depressão, você precisa de mais de um é, fator para você definir como depressão, né? Eu até trouxe aqui mais ou menos uma definição rapidinha do que é a depressão. Então, assim, é uma doença que causa alterações emocionais importantes e que influenciam diretamente na forma como a pessoa percebe, sente e se relaciona com o mundo e as pessoas. Indivíduos com esses problemas tendem a ignorar os pontos positivos da vida, focando apenas em suas nuances negativas. Então, ela dá uma definição que ela pode realmente, enquanto você está sentindo é diferente o sentimento de uma outra pessoa, pode ser confundida com uma tristeza, um desânimo, um mau humor. Então, a gente precisa diagnosticar para não entrar numa questão de uma medicação, né? Às vezes não é aquilo ali, e aí vai prejudicar muito mais. Então, esse diagnóstico, ele é construído com o tempo, né? Ou com o tempo com a terapia, ou com o tempo com o psiquiatra, né? Que ele vai fazer entrevistas para chegar nesse diagnóstico. Então, isso é muito importante, né? Esse diagnóstico para não se fazer confusão com uma tristeza. É diferente de uma pessoa que perdeu um ente querido e ele está naquela tristeza profunda. Aquilo não é uma depressão, porque ele tem aquele momento ali, é um momento natural, lógico. Se você perdeu um ente querido, você, né? É o momento de cada um. Então você vai ficar muito triste, você vai ter uma reação diferenciada do outro. Isso não quer dizer que é depressão. Por quê? Porque é um momento. Ele vai ter aquela tristeza ali, mas aquilo ali vai passar. Ele já vai Mas, começar a se organizar. mas aí Tá? eu te pergunto, esse luto, se durar por muito tempo, pode vir. Aí sim, aí é que ele diz que a depressão é um episódio que ele demora para passar, ele vai se arrastando e vai tendo outros sentimentos ali, que é a culpa, até coloquei vários aqui, a falta de esperança perante a vida, pensamentos ruins, sentimento de inutilidade, perda da capacidade de sentir alegre ou prazer, o mal-estar persistente, o aumento ou redução do apetite, problemas de digestão, raiva, inquietação, irritabilidade, a fadiga constante, inquietude, autocrítica exagerada, agitação, comportamento imprudente, o destrutivo, sentimento de desespero, dificuldade de se concentrar, alteração do sono. Tanto ele dorme muito ou ele não consegue dormir. Então, para a gente diagnosticar esse que é depressão, a gente tem que ter mais ou menos uns 3 ou 4 sintomas desse comportamento aqui. Às Né? vezes a Então não pessoa é só, acha que eu durmo muito e não tenho problema com sono. E na verdade tem, né? Porque você está falando ali, às vezes a pessoa dorme muito ou dorme muito pouco. Ambas as coisas estão relacionadas ao sono, que não é o ideal. É isso? Qual seria vamos o dizer, ideal de eu sono? tô muito triste, eu tô dormindo muito. Aham. Ele tá naquele momento muito triste e tá dormindo muito, por isso ele tá dormindo muito. Eu tô triste, vou dormir, não quero saber mais nada, tô chateada, vai dormir. Mas aquilo daqui a um tempo, aquilo vai passar. Ou ele não tá conseguindo dormir, tô muito estressado, tô conseguindo dormir, né? Tudo tá me fazendo mal. Mas aí daqui a pouco aquilo vai melhorando.
Aí eu vou ver se eu consigo fazer uma atividade física para ver se eu melhoro isso aí. Aí ele vai buscar atividade física, vai melhorar. Então é diferente. Agora, se ele tem mais ou menos uns, vamos dizer, uns 3 sintomas, né? E isso vai se arrastando, isso vai demorando, nada ele consegue resolver essa situação, aí sim, aí a gente pode chegar a um diagnóstico realmente de depressão, né? Então, a dificuldade também dele procurar um caminho, dele procurar ajuda, isso tudo a gente pode chegar nesse diagnóstico, né? A gente vai construindo esse diagnóstico junto com ele, com o paciente. E a gente não pode rotular, né? Eu acho que assim, nenhuma doença emocional você pode rotular. É isso, no primeiro momento. Você tem que fazer as entrevistas, tem que conversar, você vai construindo o diagnóstico junto com a pessoa, né? Porque às vezes, não, às vezes pode ser uma parte também de alimentação, uma parte hormonal, que ele está passando aquela situação ali. E não é realmente, não é a depressão. Que ele, aí quando a gente faz o diagnóstico, ó, você procura um médico também, um clínico, fazer uns exames, ver o hormônio, vai ver. A gente vai construindo aquilo ali. Por isso que Investigar. eu digo por isso que eu digo que eu penso muito nisso, que a saúde mental ela não está sozinha. Né? Eu acho que tem que ter um trabalho multidisciplinar, até mesmo com crianças. Porque às vezes até na escola, eu acho que ele tem tal problema. Eu tô achando que ele. Então, antes de rotular, de achar, né, a gente tem que ir construindo devagar. Será que é isso mesmo? Vamos ver, vamos pesquisar, vamos dar mais um tempo, vamos ouvir os pais, vamos, né? Então, vamos orientar que procure o pediatra, né? Um fono, ou uma parte, até mesmo o oftalmologista, né? O fonoaudiólogo, o otorrino primeiro, depois o fonoaudiólogo, porque às vezes pode ser um problema auditivo que também traz sintomas emocionais. Né? Porque a criança não escutar, ela tá com aquela dificuldade dentro da sala de aula, um monte de gente falando, professora, barulho, ela tá com dificuldade de escutar, ela pode ficar depressiva, ter uma tristeza, né, depressiva. Ela pode ter uma tristeza, ela pode ficar sem ânimo, ela pode ficar sem motivação, ou se ela não está enxergando, não consegue fazer o dever, ela porque não está enxergando, ela tá resistente a escrever. Então, essa parte emocional, a gente tem que trabalhar também as outras especialidades, né? A gente não pode só achar, eu sou psicóloga, o que ela me falou, isso aí é depressão, isso aí. Não, a gente tem que pesquisar, a gente tem que construir esse diagnóstico junto com o paciente, com a família, né? No caso. Então, eu acho que não é de uma hora para outra que você diz que uma pessoa está em depressão, né? Você precisa de tempo, de trabalhar para você chegar num diagnóstico, porque senão você pode estar levando aquele paciente para um outro caminho e ainda dificultar mais ainda. E o tratamento Entendi. aí que a gente pode falar, que pode ser um tratamento psiquiátrico junto com psicólogo, que às vezes, que se você chegar a um diagnóstico que realmente ele precisa de medicação, sim, né? A medicação, as pessoas têm medo. Eu vou tomar remédio, tem medo. Então, o diagnóstico, um tratamento com um remédio junto com o psiquiatra direitinho, daqui a pouco ele está saindo do remédio, junto com o psicólogo, fazendo acompanhamento, e daqui a pouco passa aquela fase, ele melhora. Não pode fazer como as pessoas fazem. Tô depressiva. Eu fui um médico, olha, eu vou te levar aí um remédio que ele me passou. Aquele remédio foi construído o diagnóstico para ele, para aquela pessoa, para os sentimentos, o que ele está sofrendo no momento. Não serve para outra pessoa. Não serve. Então, hoje em dia, a gente ainda passa por aquelas questões de eu vou para o psiquiatra, aquele preconceito ainda existe isso, né? Quando você fala assim, não é melhor você procurar um psiquiatra, você está achando que eu tô maluco, que eu tô, né? Então ainda existe isso. E não,
o psiquiatra, ele vai fazer esse processo de que o seu físico, o seu organismo também precisa, né, daquele medicamento, daquela substância, para você já conseguir outro caminho. Que às vezes você não tá com a parte física, que você não consegue ultrapassar aquilo ali. Mas você, tomando remédio, fazendo a psicoterapia, pode escolher o que for. Acho que são mais de 300 psicoterapias, eu acho. Se eu não me engano, acho que são mais de 300, né? Junguiana, freudiana, nossa, tem várias, né? Então, que a pessoa escolha o que ela achar melhor, que ela vai, né, vai ter mais, assim, a oportunidade de estruturar esses sentimentos, né? Esses sentimentos. E aí, eu também procurei na América Latina, né? A doença que estava em primeiro lugar eram as doenças cardiovasculares. E agora é a doença emocional, é a depressão, né? Eu não sabia desse fato, não. É a depressão. Então, nós estamos aí em primeiro lugar. Eu 11 milhões de acredito. pessoas, mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão. Então, deixa eu dar um alô aqui para a Genora, a Vitória acabou de entrar, a Andréia Duarte, a Andréia Alves, Minha obrigada. minha amiga, psicóloga, pedagoga. Então, eu quero dar um beijão para esse pessoal, obrigada pela audiência aí da nossa live. Se vocês tiverem perguntas, deixem no comentário, não deixe de comentar a nossa live, tá? E se puder chamar o pessoal para assistir, vai aí chamando o pessoal para assistir com a gente. Deixa eu te falar, Angélica, coloquei até a blusa amarela, ó, viu? eu não botei porque eu não tenho nada amarelo para botar. Já vejo. Ó, até o copo, ó. Mas o meu cabelo é amarelo, então tá tudo bem. Né? Lindo, maravilhoso cabelo. Mas olha só, eu acredito que essa questão que você trouxe aí pra gente, de que está aumentando, que antes, né, era cardiovascular e agora está sendo as doenças psiquiátricas, né, as doenças depressivas. Emocionais, né? A gente pode até colocar assim, né? Problema, dificuldades, né, emocionais, né? De controlar a emoção. Isso aí, eu acredito que tenha começado, você me corrige se eu estiver errada, tá? Mas eu acredito que isso tenha começado com as redes sociais, porque, na minha visão, tá? Algumas pessoas querem mostrar que estão extremamente bem e, na verdade, não estão. Ou tem aquele olhar de cobiça pela vida do outro. Lembra que os avós, os pais da gente falavam assim, pasto bom é o pasto do vizinho, né? Não é isso? Não tem esse negócio? E aí as mídias sociais escancararam muito isso. Então as pessoas foram aderindo de forma desenfreada e aí acabou ocasionando nessas doenças emocionais. E agora, com a pandemia, eu acredito que isso tenha aumentado muito por conta da própria pandemia, porque a própria quarentena isolou todo mundo, e um dos ápices das doenças emocionais é a falta de contato humano, né? Aquele assim, daquela conversa, daquele contato humano que há um tempo atrás a gente tinha a depressão, mas não era da forma que é hoje, tão escancarada. Estou errada? Você falou várias coisas aí para trabalhar, viu? Você falou Você falou do Facebook. Não, falei das mídias, em geral. Né? Só para exemplificar do Facebook, da questão de você viver a vida do outro. Um mundo. Né? No Facebook, eu entendi assim, que você colocou que as pessoas colocam lá que tá super bem, que tá, né? E que às vezes não tá acontecendo isso, né? Então, assim, é uma questão da pessoa até
muitas pessoas entram naquela realidade quando estão montando aquilo ali, passando, né, aquelas fotos de que viajou, que fez isso. Então é assim, é um mundo ali, um mundo da fantasia, né? E é muito bom, né? Você viver naquilo tudo bom, né? Olhar aquilo ali, ai, que delícia, maravilha, né? Aquele momento ali, eu vou passar para as pessoas, né? Que tá assim, que a gente está viajando, que a gente está sempre feliz. Então, acabou que, que as pessoas começaram a notar e comentar isso, né? Começaram, todo mundo comentava isso. Ah, a pessoa vai lá no Facebook, bota isso, mas não é nada disso, não sei o quê. Então, começaram a comentar. E aí as pessoas começaram a deixar muito o Facebook, você lembra, mais de lado, assim, por esse motivo, porque ele sabia que ele não estava mais enganando ninguém, né? Porque as pessoas já estavam comentando sobre isso. Então, as pessoas aí começaram ao contrário, tinha até medo de botar alguma coisa ali, dizer que está querendo aparecer, que está, né? Então, as pessoas vivem muito essa questão, né? Da aparência, de se mostrar que você está super bem, que você está... E o objetivo da gente, da vida, é a gente ser feliz mesmo com os nossos problemas, que são os problemas que fazem a gente crescer. Né? Quem não tem problema? Todo mundo tem, gente. Né? Você tem família, você tem problema, você tem um problema no trabalho. A vida é assim. Na ela verdade, te traz você essas vive, questões. você tem problema, né? Você vive, Sim. você já tem problema, por você já viver. Então, é você levar aquilo na maionese, né? Como a gente falava, leva na maionese. Tá tranquilo, Sim, tá exatamente. favorável, fazer a moda daquele menino, tá tranquilo, tá favorável. Mais ou Sim. menos desse jeito. A Andréia está comentando aqui que as redes sociais mostram o palco e esconde os bastidores. É verdade. É exatamente isso. E acaba trazendo à tona a cobiça, né? Pela vida do próximo, porque você acaba cobiçando a vida de outra pessoa que não tem nada a ver contigo. E que talvez, não é que seja impossível, mas nós somos indivíduos, né? Então, cada um é um. Então, eu não posso ter a vida da Angélica, porque a Angélica é diferente de mim. Eu posso ter até os bens, os mesmos bens que a Angélica tem, frequentar os mesmos lugares que a Angélica frequenta, comer as mesmas coisas que ela come, mas eu não vou ter a vida da Angélica, porque a Angélica é um indivíduo e eu sou outro. Assim como aqueles que estão nos assistindo, cada um é um indivíduo. Então, por sermos indivíduos, cada um tem a sua particularidade. Até os nossos filhos, oi Aparecida, boa noite. Boa noite, Magda. Alô! Então, O papo tá bom, hein, gente? O papo tá bom. Então, Então, quando você falou de individualidade, na psicologia, a gente fala da personalidade. E a psicologia explica o seguinte, até mesmo na parte de Jung, ele fala muito sobre personalidade, né? Que fala das máscaras, que aí todo mundo já, de repente já ouviu falar. Mas a personalidade, ela é única e exclusiva do sujeito. É uma coisa impressionante. Não existe ninguém. Exatamente, não existe ninguém igual ao outro. Que é fantástico, né? É fantástica a natureza. Porque a gente, quando a gente fala assim, nós temos filhos, né? Quem tem filho vai saber, tem mais de um. Você dá a mesma criação para o filho. A gente ontem estava até falando sobre isso, né? A gente dá a mesma criação para os filhos. Um sai de um jeito, o outro sai de outro. Mas não é porque você errou. É porque cada um é um indivíduo e cada um tem um jeito de ser. Você falou uma coisa importante aí, quando você falou assim, não é porque você errou. Você falou uma coisa super importante. Porque a depressão, como eu falei lá naqueles sentimentos, né? Ela vem muito com a culpa. Entendeu? Ela vem muito com essa questão da culpa. Então você sofre por causa da culpa. Porque você acha que você errou, que você não devia ter feito assim, que você... Então, a pessoa acaba entrando na depressão por essa culpa. Ela fica com aquilo preso, com aquela culpa para ela
não tem mais sentido, porque ela não vai conseguir mais resolver aquilo que passou, que ela errou, que ela. Então, essa questão da culpa aí, mesmo na questão dos filhos, você falou que a gente dá educação, que um é diferente do outro. Sim, sempre vai ser diferente do outro, porque cada um tem sua personalidade. Cada um não tem jeito, você não vai conseguir um ser igual ao outro em nada. Cada um vai ter um comportamento diferenciado. E aí a gente acredita o seguinte, que existem vários fatores ali, né? Aí, dentro da psicologia, quando você entra na terapia, ele vai estudar até desde onde da sua barriga, onde que você estava na barriga, na gravidez, como que você nasceu, como que foi no hospital, se foi em casa, se foi no hospital que você nasceu, como que foram os seus pais. Então, você vai construindo uma história para você chegar no seu sintoma. Você vai construindo isso tudo até o seu nome. O nome tem um peso na gente. O nome. Por que meu nome é Angélica? Por que meus pais me botaram esse nome? O que eu trago nessa história? Eu brinco muito com meu pai, porque meu nome veio por conta da Cantiga por Luciana. Lembra dessa música? Não, você tem que cantar pra gente fazer uma live super assim, alegre, entendeu? Tá. Aí, alegria é tudo, alegria é tudo. Então, aí ele gostava de ver porque ela participou do Festival das Canções. Olha só, eu tô voltando à minha idade. Ei, nossa. Aí eu brinco com ele e falo assim... pai, antigamente eu ouvia música e ficava tranquilo. Hoje só olha pra minha cara e fica desesperado. Mas qual era a música? Você não falou? Era assim, Luciana, Luciana, cantiga de menina dos olhos de paz, Luciana, lembra? Eu ganhei. Tudo a ver com você, viu? Eu ganhei de presente de nascimento, acho que é isso. O compacto. Eu ia falar CD, mas não era CD, era aquele disquinho compacto que vinha só com aquela. Eu tenho ele guardado até hoje. Só não tenho onde tocar. Que lindo. Mas eu tenho ele guardado. Aqui eu tenho vitrolinha que eu te empresto. Ah, tá. Mas eu tenho ele guardado. Mas enfim. E depois eu fui ver, o meu nome significa luz. Luciana quer dizer luz. E eu adoro meu nome. Adoro meu nome. É lindo mesmo, Luciana é muito bonito, eu gosto também. Eu gosto muito. Mas, enfim, voltando ao nosso assunto, porque aqui a gente tem hora. Não é igual ao Facebook. Mas é um dos motivos, a gente até brinca assim, mas essa questão do nome, né? Eu já tive vários pacientes que colocavam isso, né? O nome, né? O nome dele, o peso do nome, às vezes foi o nome do avô, que era isso, que era aquilo, que ele teria que dar aquela continuidade, né? Aquela do avô, daquele comportamento, daquele sujeito que tinha que continuar, né? Exatamente, honrar aquele nome e tal. E isso era um peso. Isso era um peso, né? De responsabilidade que tinha. Ai, meu Deus, eu tenho que ser assim, eu não posso sair daqui, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer. Por que eu tenho que seguir aquele nome, aquela pessoa? Até hoje em dia se fala nisso, né? O sobrenome, eu tenho uma pessoa na família que, vamos dizer... Manchou o nome da família. Uma personalidade... Não, ou então é uma personalidade, então você tem que seguir, porque o seu tio é, né, aquela personalidade que você tem que seguir. Então é um peso, a pessoa fica presa, meu Deus, eu não posso errar, né? Eu tenho que seguir aquilo ali eu não posso nunca errar. E ele fica preso aquilo ali. Você imagina a tensão da pessoa. Vou colocar na sua área, né? Que o último lá é o quê? É o desembargador, não é isso? Que chega? O ministro. É o quê? Ministro. Ministro. Então, exatamente. Você imagina um familiar, um neto dele ter o nome dele, saber
que o avô foi né, a ministra e que ele tá naquele padrão, ele tem que seguir aquilo ali, aquela rigidez, aquele comportamento sem errar, porque ele é o neto, ele é o filho. Então, assim, a pessoa acaba entrando nessa situação A mesmo, família até bota dentro um do peso e a trabalho, do sociedade também, trabalho. né? E a sociedade cobra, pô, é fulano, não sei quem neto, não sei quem júnior, não sei quem É, filho, né? Então, te é, dá essa cobrança, por exemplo, os essa filhos dos cobrança. pastores. Nossa, fulano é filho do pastor. Imagine se não fosse. E não sei o quê, que piriri, pororó e tal. E Isso aí. a Cida tá falando assim, pior quando vem o sobrenome filho, neto, júnior, aí que estraga, né? É isso aí. É como Que às se vezes a gente fosse. faz com amor para homenagear aquela pessoa que foi. Por Sim, exemplo, o nome do meu sim, filho é em homenagem ao bisa dele. sim. Então, a gente Uhum, uhum. achava até que ele seria o Francisco Nunes II. Quando a gente foi fazer a árvore genealógica, a Uhum. gente viu que ele é o Francisco Nunes III. Ele não era o segundo, era o Uhum. terceiro. Aí ele Perfeito. disse, nossa, eu tenho que honrar, você tem que honrar sendo você. Sim, Você tem que honrar exatamente. Não tem problema nenhum. sendo Você você. colocar o nome do seu filho numa homenagem, olha, seu avô foi assim, foi assado, tinha essa conduta. É um exemplo. Ele pode seguir de exemplo, mas não que ele tenha que ser igual àquela Igual, pessoa, porque o ele pega um peso, né? nome igual A a uma Andréia pessoa, falando né? aqui, Mas foi uma filho de homenagem. médico. Olha que. Hã? Ela está falando aqui, É, filho filho de de médico. médico. Então, exatamente, aqui assim, eu não gosto nem de dar muito exemplo em relação a gente pessoal, porque é meio esquisito, mas como ela falou e ela me conhece, meu pai era médico, o pai do meu marido era médico, e a gente homenageou os dois, né? Os dois médicos, os dois avós, né? O Ângelo tem o nome do. O primeiro é o segundo nome, né? Eu coloquei o nome primeiro que eu escolhi, e depois o sobrenome eles têm o nome dos avós, um de um e outro de outro. Então a gente conta a história, né? Que eles foram médicos, um era totalmente diferente do outro, mas que eram pessoas maravilhosas, pessoas boas, mas que não é para ele ser médico. Ele vai ser médico se ele quiser, não é? Isso Tanto é aí. que o Ângelo, pelo menos, tá gostando lá, diz que vai ser e tal. O Guilherme não tem nada a ver. O Guilherme pensa mais voltado para a arte, que fazer fisioterapia. Então a gente não tem que colocar essa pressão, Essa essa história carga, profunda que né? você tem que seguir, que antigamente era assim, né? Você Antigamente tem era que assim. levar mais leve. Agora, deixa eu te puxar Sim. para outro Uhum. lado. É, Opa, a gente falou é, então da Face, dessa questão, né? Tá, isso. isso aí. Agora eu quero Hum, puxar você para o seguinte. Hoje nós comemoramos não, né? Nós temos a data da luta contra sim, o suicídio. É hoje. A data, o dia sim, D é hoje. E aí eu escolhi esse tema para falar sobre depressão, porque, na minha visão leiga, vejo que a depressão pode levar ao suicídio. E não sim. é feio, e não pode ser de forma alguma ser taxativo como Uhum. feio você pedir ajuda, porque você tem que pedir ajuda logo no início. Então, se você não está bem, eu tô irritada, eu tô com muito sono, eu tô chateada, nada tá bom. Chega para um amigo e conversa. Chega para sua mãe, o seu colega, não tenho mãe, minha mãe está longe. Chega para uma amiga, conversa, não tem ninguém, entra num lugar num posto de saúde, de clínica dessas, e pede para conversar com um psicólogo. Não é vergonhoso. Pelo contrário, você vai estar, mesmo que você não tenha o sintoma, você vai estar tratando uma coisa que pode vir a ser o início de tudo. E como toda e qualquer doença, quando você trata desde o início, ela pode ser curada. E aí você pode estar
quebrar essa corrente que vai te levar ao prejuízo final, que seria o suicídio. É exatamente isso. Hoje, eu até postei aqui na rede que eu fui e mandei o convite no direct para várias pessoas. E um rapaz pegou e botou assim: para de ficar me dando essas porras. Então, uma coisa assim despropositada. Parecia que eu estava tocando no ponto fraco dele, que ele estava realmente depressivo, mas não queria falar sobre isso. A impressão que deu foi essa. Até minha mãe me ligou e fez: Luciana, o que que houve e tal? Não sei o que eu vi, mas que coisa desproposital e tal. Também achei. E ela também comentou a mesma coisa. Parece que ele que está com problema se identificou, parece que você tocou justamente na ferida e ele se recusa a ver e a ver, né, a realidade. Então, às vezes, você está passando por isso e não sabe. Então, o ideal é você botar para fora, conversar. Se você não está bem, conversa. E deixa as pessoas falarem que você é chata, que você... Ai, fulano é chato, só vive falando de... Deixa a pessoa falar, porque às vezes é aquilo que ela está precisando. É botar para fora. Porque quando você guarda, não é pior, Angélica? Sim, e a gente não pode esquecer, quando a gente fala em depressão, a depressão também vem de outras doenças, né, emocionais, doenças químicas, né? Eu estou falando em relação à a parte de drogas, Uhum. né? Então, A e que dependência química traz sofrem com a depressão, eles por sofrem causa muito com a depressão. É por causa Por da causa da abstinência? substância, por causa da abstinência, por causa da culpa. Culpa vem, né? Então, quando se fala em doença emocional, aquilo mexe mesmo. Né? Quando você fala, é o mês do suicídio amarelo, isso tem muita gente que critica, você vê pessoas criticando. Né? Então, por quê? Você está atingindo aquela situação que ela ainda não está capaz, ela ainda não se sente capaz de trabalhar, de buscar. Né? Então, a gente tem que ter essa seleção. Né? Ele não falou para te atingir, com certeza não. Ele está atingindo Não, ele mesmo. Né? Isso aí eu atingiu ele, tive essa impressão. ele está querendo tipo assim, agredir para você também responder, porque de repente ele está precisando mesmo que você responda. Alguém que dê atenção a ele, o que ele escreveu, né? As pessoas estão precisando de atenção, né? Estão Entendi. precisando de atenção. Então, mesmo quando a gente conhece uma pessoa que você vê o comportamento muito diferenciado e tudo, poxa, você percebe que a pessoa precisa de um amigo, precisa estar com você, né? E a gente também, a gente precisa de amigo o tempo todo, porque a gente precisa de ajuda o tempo todo. A gente está sempre precisando do outro o tempo inteiro. Então, assim, eu não sei se por minha formação, por minha facilidade de fazer amizade, sempre fui assim. Eu, quando eu tô triste ou quando eu tô com problema, eu ligo mesmo. É pra amiga, é pra psicólogo, sei lá, pra quem for, né? E ligo e falo, pô, fulano, hoje aconteceu isso, tô chateada. Ou então, quando eu fico chateada no trabalho, eu falo pra caramba. Então, assim, é importante a gente estar junto, a gente estar unido, a gente estar conversando, sabe? Isso é importante. Isso é importante. É o caminho da sua transformação. Então, Entendi. quando a pessoa te atinge alguma coisa, na hora a gente fica chateada dessa, né? A gente pensa, pô, fulano falou isso pra mim. Mas depois você parar pra pensar, poxa, por que ela falou pra você? Ele teve confiança de falar isso pra você. Ele teve segurança de chegar no seu Instagram e colocar isso. Não é? Poxa, dá Então, uma oportunidade, né? a impressão que deu é que ele, assim, poxa, ela tocou na minha ferida, ela não tinha nada que ter falado disso. Como que ela descobriu e tal, não sei o quê, entendeu? E atacou. A impressão Você que foi deu foi falar exatamente o que ele precisava escutar, né? Eu queria falar com você, poxa.
Isso aí. Cada um se exprime de uma forma. Até a André está falando da parte da prevenção, é o caminho, estimular e desenvolver as Sim. habilidades. Então, a Andréia, ela mora no Rio, ela é pedagoga, ela é professora de uma escola no Rio. E a Andréia, nós fizemos um curso de pós-graduação chamada arte-terapia, em arte-terapia. Então, hoje a arte-terapia, ela já foi reconhecida há pouco tempo como profissão. Então, o arte-terapeuta, ele vai trabalhar com materiais de arte. E a arte é uma expressão da emoção. Quando você cozinha a arte, né, você está expressando sua emoção ali. Quando você faz crochê, quando você pinta, quando você toca, quando você canta, quando você desenha, qualquer coisa que você quiser desenhar, recortar, colar, o que você tiver na hora com vontade de fazer, você está expressando aquela emoção. Antigamente a gente falava no telefone e ficava rabiscando alguma coisa, lembra? Fazendo vários desenhos, Eu lembra? faço isso até Lembra hoje. disso? Eu também tenho mania. Eu desenho meu Eu faço caderno todinho, estou escrevendo, Não, tô às desenhando. vezes eu tô aqui falando com vocês, se eu tiver com a mão para baixo, olhando para baixo, é porque eu tô riscando, não tô fazendo nada, Tá eu tô riscando. riscando. Eu também faço muito isso. Eu também faço muito. Nos meus cadernos, é tudo com desenhozinho, coraçãozinho. Porque é um momento que você tá, né? Ou você tá aqui na live, você tá ansiosa, aí você tá pensando o que você vai falar, aí você vai lá, aliviou. Né? É, Você tá colocando sua emoção ali naquele desenho, ali naquele rabisco. Então, a arte terapia para mim foi um espetáculo. Gente, eu acho que todo mundo tem que fazer arte terapia, porque é a coisa mais linda do mundo. É você então expressar eu sua vou emoção deixar para na arte. quem tá nos ouvindo, eu vou deixar um convite já lá no Face para a É, gente conversar mais sobre esse assunto. Vamos tentar sim, conversar. Eu, a Angélica e a Andréia André, Alves, é isso. lá no Face, que aí a gente vai até o sol raiar. Exatamente. E a arte terapia é para criança, para adolescente, é para o idoso. Você pode trabalhar em hospital, você pode trabalhar em vários lugares com arte terapia. Bom, aí você falou também dessa parte que a pessoa tem que procurar, né? Ajuda quando ela estiver precisando, pode ser de um amigo, pode ser uma pessoa, né, que ela tem confiança. E tem o André Trigueiro, não sei se você já ouviu falar, que é jornalista, ele fez um livro, que o nome do livro é Viver é a Melhor Opção. Então ele fala dessa questão do suicídio, e o livro dele, a venda do livro, está contribuindo para o CVV, que a gente não pode esquecer do CVV, né? O CVV, o número do CVV é 188. O CVV é o único serviço que funciona 24 horas. É o único. Então, quem precisar, é o CVV, liga 188. Não precisa se identificar, não precisa dar o telefone, não precisa identidade, CPF, nada disso. Então, são profissionais treinados, né? O CVV é sério, então pode ligar para o CVV se não tiver ninguém, não quer ligar para um amigo, não quer, então liga para o CVV, que são profissionais, pessoas habilitadas para poder fazer esse Ouvir. trabalho. Sim. Então, deixa eu te cortar rapidinho, porque, por incrível que pareça, já vai dar 1 hora que a gente está conversando. Nossa, Quando o papo é bom, voa, né? Eu queria sim. falar Eu para acho que eu já vocês, falei até tudo. Uhum. eu queria falar para vocês o seguinte: muitas pessoas precisam de ajuda e muitas pessoas com essa pandemia, que são profissionais, estão atravessando por esse problema. E esse problema, juridicamente falando, também pode ser ajudado. Como? Através da Previdência. Hoje, a gente Uhum. é uma das doenças, as doenças de emocionais estão sendo abarcadas pelo direito previdenciário, pelo INSS. Quando a gente fala direito previdenciário, a gente quer dizer INSS, tá? Então, eles estão sendo abarcados pelo INSS, elas já estão sendo reconhecidas como doenças mentais e comportamentais que
causam incapacidade para o Incapacidade. Isso trabalho. aí. Então, se você tem esses sintomas prolongados, que sempre está precisando botar para... Isso todo mundo precisa, gente. Se você não tiver um amigo, liga 188 CVV e fala até dizer chega, não tem problema. Mas se você está vendo que isso está sendo muito recorrente, procure um profissional, porque você pode sim providenciar, porque isso pode sim te impossibilitar de trabalhar, e quem está impossibilitado de trabalhar também pode procurar o auxílio do INSS, como qualquer outra doença. Então, é o que eu falei, o médico tem que identificar a doença, tem que colocar o CID. O CID, eu vou falar de novo, para os episódios depressivos é o F32, para os transtornos ansiosos é o F41, para o depressivo recorrente é o F33 e o transtorno de efeito bipolar é o F31. Todas essas doenças que eu falei, elas podem ter um auxílio doença, porque é temporário, você está temporariamente sem poder trabalhar. E o que você precisa para ter esse auxílio? Você deve ter o diagnóstico de incapacitação para o trabalho com o CID, a assinatura e carimbo do médico, tá? 2, a qualidade de segurado, que nada mais é, não precisa ficar desesperado, qualidade de segurado nada mais é de você estar recolhendo o INSS, é isso que ele quer dizer, tá? Não fiquem loucos nem desesperados, eu tenho um canal no YouTube, doutora Luciana Monteiro, Meus Direitos Oficial, toda semana tem um vídeo ensinando tudo isso para vocês, esses termos jurídicos, todo mundo fica louco, que não sabe o que é, eu ensino lá. E ter, no mínimo, 12 meses de contribuição para o INSS. Doutora, se eu fiquei com essa doença e não consigo mais trabalhar, não consigo me recuperar, também pode vir a se aposentar por invalidez. São as mesmas coisas que você precisa, incapacidade, no caso, total, reconhecida pelo médico através do laudo, com o número de CID, a qualidade de segurado e os 12 meses. E tem aquelas pessoas que têm isso tudo, mas não tem, nunca contribuiu com o INSS. Essas pessoas têm direito ao LOAS, mas para ela precisa, além disso, né? Ela não precisa da qualidade de segurado, não precisa da carência do INSS, ela precisa do laudo, mas ela precisa comprovar o seu estado de pobreza. Às vezes ela nunca contribuiu com o INSS, mas ela realmente é pobre, ela precisa, ela não tem renda suficiente. Você vai procurar um advogado, ou se não... não tenho ninguém, médico. Procura a gente no comentário. Enfim, entre em contato que a gente vai tentar te ajudar nesse sentido. São benefícios previdenciários que você, que passa por isso, ou tem alguém que esteja passando por essa fase ruim, mas não consegue se aposentar ou não consegue o auxílio, vocês têm direito sim. Então, vocês têm que procurar um profissional especializado na área para ajudar vocês a terem... Porque vocês precisam se tratar. E essa doença, ela é tratável. Você pode ficar curado. Pode não ficar? Pode também, mas você tem condições de se tratar e conseguir conviver socialmente, mesmo com a doença. Então, ela é muito importante. Existem medicamentos, não sou médica, mas eu sei que existe. A Angélica é formada na área, por isso que a gente está conversando hoje, eu chamei para conversar com todos nós sobre isso. Ela pode confirmar que essas pessoas também podem ter uma vida normal. E não é nenhum desespero dizer, eu não estou bem. Não é vergonha, pelo contrário. Isso não quer dizer que você é fraco. Isso quer dizer que você é forte o suficiente para encarar a doença, para encarar o desafio que você está passando e passar por cima dele como um trator. Isso é extremamente importante para você.
Angélica, deixa as suas considerações finais, porque o convite É importante também colocar que nunca ninguém está só, né? E Não, se achar, nós estamos aqui, né? isso Pode procurar aí. lá no canal, se quiser falar, se quer conversar, sair, conversar no telefone, o que for, nós estamos aqui, né? Para poder ajudar, para poder orientar. Eu acho que a Andrea falou alguma coisa aí em relação aos adolescentes, a Andrea Duarte, né? Que nós temos filhos adolescentes, e essa questão da pandemia, de ficar sem aula, então muitos estão nesse processo, né? Nesse processo. Mas a gente tenta tirar, a gente tenta colocar na academia, que já está aberta, a gente vai andar de skate juntos, mas se não for o caso de não aceitar nada disso, isso vai passar. Isso vai passar. É um processo também deles, eles também estão sentindo, eles estão dentro da família, a família é base, a família consegue qualquer coisa. A família que tem base, a família que é estruturada, ela passa por qualquer coisa, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Que o adolescente pode estar nesse momento assim, ele pode estar irritado, ele pode estar dormindo, perdendo a aula, ele pode estar passando o horário dele. Isso aí tá geral. Eu já conversei com várias pessoas, várias. Olha, meu filho tá assim, o meu tá assim. Então, cada um tá sentindo de uma forma. Mas vai passar porque tem base, tem amor. Então, o amor é tudo. Tudo, você passar amor pro filho, passar amor, tá no amor na família, amor, pode brigar, briga com a mãe, aqui a gente discute sobre algum assunto e tal, mas tendo amor, amor vence qualquer coisa, e eles sabem que eles são amados, eles sabem disso. Então a família que tem estrutura, a família que está aí, que está passando por esses problemas, isso vai passar com certeza, Amém. porque existe amor. Amor, e a gente tem que amar, a gente tem que amar muito, amar as pessoas, amar conhecer, conversar, amar, né? Isso que a Não gente tem que pode fazer. abraçar, Então, bate o pezinho, o cotovelo. não pode, mas pode sim, eu boto uma capa de chuva e abraça mesmo, se precisar, abraçar lá a família, abraçar o idoso, vai lá na casa, bota uma capa, bota até capuz, sei lá o quê, mas vai lá abraçar. Vai lá abraçar, não tem problema nenhum, não. E quando tem amor dentro de casa, supera qualquer coisa. E o caminho é de cada um. Nós temos livre escolha, a gente tem livre-arbítrio, né? Até a questão do filho, até a questão do filho que você falou. Eles recebem a mesma educação, eles sabem que são amados, mas cada um vai escolher o seu caminho. E não é você que vai impedir. Então, para ele escolher um bom caminho, ou se acontecer dele desviar um pouquinho, ele vai voltar porque ele teve amor. Com certeza, amor cura qualquer coisa, né? Então, vamos amar. Então, o meu recado é: vamos amar, amar. Escreveu para você lá qualquer coisa lá que da live lá, ama esse cara, ama muito, passa muita coisa boa para ele, que ele vai, nossa, ele vai ficar show. É amor, as pessoas precisam de amor. Então, a minha finalização aí, tá? Eu amo todo mundo que tá aqui dentro. Ai, gente, a Andréia, Aparecida. Gente, nossa, ai, meu Deus do céu. É muito amor, né? Graças a Deus. Então, gente, o nosso convite está de pé. A gente vai ter outra live muito gostosa, sem horário, lá no Facebook depois. Provavelmente na próxima semana, tá? Conversando com a Angélica e o nome dela é Andréia Alves, não é isso? Andréia Alves, isso. E a gente Menina vai conversar boa na terapia. A gente vai conversar e a gente vai receber dicas importantes da Angélica de arte e terapia. Opa! A Andréia é boa em dinâmica. A Andréia é boa em dinâmica. Ela é ótima em dinâmica. A gente vai relaxar com a Andréia. Isso. Na próxima live, a gente vai pintar o 7, o 77, o 7.777 e vamos embora. E é uma coisa que eu falei do amor, mas uma coisa que a gente não pode esquecer é a alegria.
Alegria, Isso tem que aí. cultivar a alegria. Os budistas falam sobre isso, né? É você estar consciente, você não precisa beber, você não precisa usar droga, você tem que viver consciente na alegria. Bota a música, vai dançar, dança com o marido, dança sozinha, dança o que você gostar de Deixa fazer. eu te A gente tem que falar, cultivar a vai derrubar alegria. a live. Beijo grande para todos. Até mais. Tchau, tchau.